Algo estava errado com aquela mulher. Eu sabia disso antes mesmo de entender o porquê. Meu nome é Gabriel e trabalho como consultor financeiro, o que significa que passo mais tempo em aeroportos do que na minha própria casa. Aquele voo em particular era uma rota que eu conhecia bem. São Paulo para Recife, partida às 23 horas, chegada prevista para 2 da manhã. Um voo noturno típico, com a cabine mergulhada naquela penumbra azulada que as companhias aéreas adoram usar para simular uma atmosfera de descanso. As luzes superiores estavam apagadas. Apenas os pequenos LEDs do corredor emitiam um brilho fraco e fantasmagórico que mal iluminava os rostos dos passageiros adormecidos. Eu estava no assento 18A, janela, como sempre prefiro. Gosto de me encostar na parede fria do avião e observar o vazio lá fora. Aquela escuridão absoluta que só existe a 10.000 metros de altitude. O avião não estava cheio, talvez 60% da capacidade, o que era uma bênção em voos noturnos. Ao meu lado, o assento do meio estava vazio, e no corredor dormia um homem de terno amassado que começou a roncar antes mesmo da decolagem. A rotina do voo seguiu como sempre. As comissárias passaram oferecendo água e suco, seus sorrisos profissionais um pouco forçados naquele horário. O capitão anunciou a altitude de cruzeiro com aquela voz tranquilizadora que todos os pilotos parecem ter, como se lessem de um manual de como acalmar passageiros nervosos. Eu aceitei um café, mesmo sabendo que não precisava de cafeína àquela hora, apenas pelo conforto de segurar algo quente entre as mãos. O líquido escuro estava morno e sem gosto, mas bebi mesmo assim, observando as nuvens lá embaixo, iluminadas pela luz da lua. Os minutos se arrastavam naquela quietude peculiar dos voos noturnos. Havia algo hipnótico no ronco constante dos motores, aquela vibração que você sente mais nos ossos do que ouve com os ouvidos. Alguns passageiros liam com aquelas luzinhas individuais acesas, criando pequenas ilhas de claridade na escuridão. Uma criança choramingava algumas fileiras à frente, mas logo se acalmou. O ar-condicionado soprava gelado pelas saídas superiores, trazendo aquele cheiro característico de avião. Uma mistura de ar reciclado, desinfetante fraco e algo metálico que nunca consegui identificar. Foi então que eu a vi pela primeira vez. Ela estava de pé no corredor, próxima à cozinha traseira, completamente imóvel. Não havia nada de obviamente estranho em sua aparência. Uma mulher de meia-idade, cabelos castanhos presos em um coque, vestindo uma blusa bege e calças escuras. Mas havia algo na forma como ela permanecia ali, perfeitamente estática, que chamou minha atenção. Ela não se apoiava em nada, não olhava para lugar nenhum em particular. Apenas estava ali, de pé, no meio do corredor escuro. Pensei que talvez estivesse esperando o banheiro. Olhei para a porta atrás dela e notei que a plaquinha indicava desocupado. Então talvez estivesse se alongando. Muitas pessoas fazem isso em voos longos, mas ela não se movia, nem sequer 1 milímetro. Seus braços pendiam ao lado do corpo de forma não natural, como se fossem pesos mortos. E seus olhos estavam abertos, mas não piscavam. Ela olhava fixamente para a frente, para o nada, com uma intensidade perturbadora. Afastei o olhar e tentei me concentrar no livro que trouxera. Um thriller qualquer que eu havia comprado no aeroporto. Mas as palavras não faziam sentido. Meus olhos percorriam as linhas, mas minha mente estava em outro lugar, voltando repetidamente àquela mulher no corredor. Talvez fosse sonâmbula. Já havia lido sobre pessoas que andam dormindo em aviões, uma condição rara, mas documentada. Fazia sentido. Ela devia estar em algum estado de sono profundo, caminhando inconscientemente. Mas algo nessa explicação não me satisfazia completamente. Olhei novamente. Ela continuava lá, na mesma posição exata, como uma estátua. Nenhuma comissária havia passado nos últimos minutos para questioná-la ou ajudá-la a voltar ao assento.
O corredor estava deserto, exceto por ela. A luz azulada do teto refletia no topo de sua cabeça, criando um halo estranho. E então percebi outro detalhe que fez meu estômago apertar. Ela não respirava. Ou pelo menos não consegui ver nenhum movimento em seu peito. Nenhuma expansão ou contração, nada que indicasse o ato automático de respirar. Fechei os olhos com força e respirei fundo. Estava cansado, apenas isso. Eram quase meia-noite e eu havia tido um dia exaustivo de reuniões. Minha mente estava pregando peças em mim, vendo coisas que não existiam. Quando abri os olhos novamente, forcei-me a não olhar na direção dela. Concentrei-me na janela, nas nuvens lá embaixo que pareciam um oceano congelado sob a luz prateada da lua. Mas a cada poucos segundos, meus olhos traíam minha vontade e voltavam ao corredor. Ela ainda estava lá, imóvel, olhando para lugar nenhum. E então, algo mudou. Sua cabeça começou a girar, não de forma suave, como quando alguém naturalmente vira o pescoço para observar algo. Foi um movimento mecânico, angular, como se cada grau de rotação exigisse esforço consciente. Girou devagar, muito devagar em minha direção. Podia ouvir meu próprio coração batendo nos ouvidos, um tambor acelerado que competia com o ronco dos motores. Seus olhos, antes fixos no nada, agora se moviam em sua direção, varrendo a cabine até finalmente, inevitavelmente, encontrarem os meus. O impacto foi físico. Senti como se algo gelado tivesse atravessado meu peito, uma lâmina de gelo puro, direto no centro do meu ser. Seus olhos não eram normais. Não consigo descrever exatamente o que havia de errado com eles, mas eram vazios, completamente desprovidos de qualquer centelha de vida ou consciência. Como olhar para os olhos de vidro de uma boneca, exceto que havia algo ali atrás, algo observando, algo consciente de mim de uma forma que transcendia a compreensão normal. Ela não piscou, não sorriu. Não fez nenhuma expressão facial. Apenas me encarou com aqueles olhos mortos. Desviei o olhar imediatamente. Meu corpo inteiro tenso. Podia sentir suor frio escorrendo pela minha nuca, apesar do ar-condicionado gelado. Minhas mãos tremiam. Olhei para o homem ao meu lado, ainda roncando tranquilamente, alheio a tudo. Quis acordá-lo, apontar para a mulher, perguntar se ele também via o que eu via. Mas algo me impediu, um medo primitivo, irracional, de chamar mais atenção para mim mesmo. Forcei-me a contar até 10 antes de olhar novamente. Quando o fiz, ela havia se movido. Agora estava 3 fileiras mais próxima, ainda no corredor, ainda perfeitamente imóvel, mas definitivamente mais perto. Não havia andar, não ouvi passos. Ela simplesmente estava mais perto, como se tivesse saltado aquela distância instantaneamente quando eu não estava olhando, e seus olhos ainda estavam fixos em mim, aquele olhar vazio e perturbador que parecia perfurar minha alma. Minha respiração estava acelerada agora, cada inalação um esforço consciente. Pressionei-me contra a janela, como se aqueles poucos centímetros extras fizessem diferença. Minha mente racional gritava explicações. Estava alucinando, estava sonhando. Havia algo errado com a pressurização da cabine, causando alucinações por falta de oxigênio. Mas uma parte mais profunda e antiga de mim, aquela parte que nossos ancestrais usavam para detectar predadores na escuridão, sabia que aquilo era real. Ela estava se aproximando. Fechei os olhos. Uma reação infantil e inútil. Como se não ver a ameaça a fizesse desaparecer. Podia sentir sua presença agora, uma pressão no ar, uma mudança na temperatura. O corredor parecia ter ficado mais frio, muito mais frio. Meu hálito começou a formar pequenas nuvens de vapor. Como isso era possível? Estávamos em um avião pressurizado e climatizado. Abri os olhos em fenda, apenas o suficiente para espiar. Ela estava na minha fileira agora, do outro lado do corredor, ao lado do homem que roncava. Tão perto que eu poderia tocá-la se estendesse o braço. Seu rosto estava a menos de 2 metros do meu,
e pela primeira vez pude ver os detalhes que a distância havia obscurecido. Sua pele era pálida demais, com uma textura cerosa que não parecia natural. Havia pequenas rachaduras ao redor de seus lábios, como porcelana velha. E seus olhos, Deus, aqueles olhos sem vida, continuavam fixos em mim com uma intensidade que fazia cada célula do meu corpo gritar para fugir. Ela abriu a boca. Nenhum som saiu. Seus lábios se moveram, formando palavras silenciosas que eu não conseguia entender. Sua mandíbula abria mais do que deveria ser humanamente possível, revelando uma escuridão dentro que era mais profunda do que deveria ser, como se sua boca fosse um poço sem fundo. E ela continuou abrindo mais e mais, até que sua mandíbula parecia estar deslocada, pendurada em um ângulo grotesco. Não consegui mais conter. Apertei o botão de chamada da comissária com desespero, repetidamente, como se aquilo fosse me salvar. O homem ao meu lado acordou sobressaltado com o meu movimento brusco, olhando ao redor confuso. "Que foi?" ele resmungou, irritado. Apontei para o corredor com mão trêmula. "A mulher, você está vendo ela?" Ele olhou para onde eu apontava, franzindo a testa. O corredor estava vazio, completamente vazio. Não havia ninguém ali. A mulher havia desaparecido como se nunca tivesse existido. "Que mulher?" ele perguntou, olhando para mim como se eu fosse louco. "Não tem ninguém aí." Uma comissária apareceu, atraída pelo botão de chamada. Seu sorriso profissional estava de volta. "Sim, senhor. Precisa de algo?" Abri a boca, mas nenhuma palavra saiu. O que eu diria? Que tinha visto uma mulher zumbi no corredor? Que ela havia se movido de forma impossível e depois desapareceu no ar? Não, desculpe. Pensei que... Não foi nada." Ela acenou e se afastou. O homem ao meu lado bufou irritado e voltou a dormir, ajeitando a almofada contra a janela. Fiquei acordado o resto do voo, os olhos fixos no corredor, esperando que ela voltasse. Mas não voltou. Quando o avião finalmente pousou em Recife, às 2h15 da manhã, fui um dos primeiros a sair, praticamente correndo pelo corredor até a porta. Nunca descobri quem era aquela mulher. Nunca encontrei explicação para o que vi. Mas desde aquela noite, não consigo fazer voos noturnos sem sentir aquele frio percorrendo minha espinha, sem olhar constantemente para o corredor, esperando ver aquela figura imóvel me encarando com olhos vazios. Às vezes, nas madrugadas, ainda acordo suando frio, com a sensação de que alguém está de pé ao lado da minha cama, apenas observando, esperando. E me pergunto se aquilo que vi era realmente algo que estava no avião, ou se era algo muito pior, algo que agora me segue para onde quer que eu vá. Relato 2. O portão de embarque estava errado desde o início. Só não percebi a tempo. Meu nome é Mariana e sou jornalista freelancer, especializada em matérias de turismo e cultura. Viajo constantemente, sempre em busca da próxima história, do próximo destino exótico que renderá um bom artigo. Aquela viagem em particular não tinha nada de especial. Pelo menos não deveria ter. Era um voo de conexão de Brasília para Manaus, partida prevista para 1h da manhã. Um daqueles horários inconvenientes que você aceita apenas porque o preço estava bom. Cheguei ao aeroporto com 2 horas de antecedência, como sempre faço, e segui para o portão indicado no meu cartão de embarque, G14. O aeroporto estava surpreendentemente vazio para um sábado, mesmo sendo madrugada. Meus passos ecoavam pelo corredor de embarque, um som solitário que só aumentava a sensação de isolamento. As lojas todas fechadas, com aquelas grades metálicas refletindo as luzes fluorescentes do teto. Apenas alguns funcionários da limpeza passavam ocasionalmente, empurrando seus carrinhos sem fazer contato visual. Havia algo de pós-apocalíptico naquele cenário, como se eu fosse a última pessoa viva em um aeroporto abandonado. Quando cheguei ao portão G14, encontrei apenas 3 outros passageiros esperando. Isso em si não era estranho para um voo de madrugada em uma rota secundária,
Mas havia algo inquietante na forma como estavam espalhados pela sala de embarque. Nenhum deles conversava, nenhum mexia no celular, apenas sentavam olhando para o nada com expressões vazias. Um homem idoso com um terno cinza surrado, uma mulher jovem com uma mochila entre as pernas e outro homem de meia idade que lia um jornal tão velho que as páginas estavam amareladas. Olhei para o painel eletrônico acima do portão. Voo BR-417. Destino: Manaus. Embarque 00:45. Status: no horário. Tudo parecia normal. Sentei em um dos assentos de plástico, mantendo certa distância dos outros passageiros, e puxei meu laptop para rever algumas anotações. Mas algo continuava me incomodando. Uma sensação difusa de que alguma coisa não estava certa. Foi só quando olhei novamente para o painel que percebi. O relógio marcava 00:42, mas os ponteiros não se moviam. Observei por 1 minuto inteiro, contando os segundos mentalmente. 1 minuto completo e o relógio permanecia congelado em 00:42. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Peguei meu celular para verificar a hora real. 00:49. O relógio do portão estava atrasado e, pior, parecia ter parado completamente. Levantei-me para perguntar a um dos funcionários, mas não havia nenhum no balcão de embarque. A área estava completamente deserta, exceto por nós 4 passageiros. Voltei ao painel eletrônico. Algo mais chamou minha atenção. O número do voo, BR-417. Havia algo familiar naqueles números, algo que cutucava minha memória de jornalista, mas não conseguia identificar o quê. Desculpe, arrisquei, dirigindo-me à mulher jovem com a mochila. Você sabe se já chamaram para embarque? Ela olhou para mim, como se eu tivesse falado em outro idioma. Seus olhos eram vazios, sem expressão. Por um momento, pensei que não responderia. Mas então, sua boca se moveu, formando palavras mecânicas. Voo atrasado, aguardar. Sua voz era estranha, monótona, como uma gravação sendo reproduzida. Então ela voltou a olhar para a frente, para aquele ponto indefinido que todos os outros também observavam. Um anúncio começou a soar pelos alto-falantes, mas o áudio estava distorcido, cheio de estática. Entre os chiados, consegui distinguir. Passageiros do voo BR-417. Embarque imediato. Portão G14. O resto era incompreensível. Uma mistura de sons que quase formavam palavras, mas não completamente. Os 3 outros passageiros levantaram-se simultaneamente, como marionetes puxadas pela mesma corda. Pegaram suas bagagens e começaram a andar em direção à porta de embarque que havia se aberto sozinha. Nenhuma comissária, nenhum funcionário verificando cartões de embarque. Apenas aquela porta aberta, revelando um corredor escuro que levava ao avião. Hesitei. Cada instinto no meu corpo gritava para não embarcar naquele voo. Mas o que eu faria? Perder a viagem que havia planejado há meses? Ficar presa no aeroporto até o próximo voo disponível? Disse a mim mesma que estava sendo paranoica, que o cansaço e o horário tardio estavam mexendo com minha cabeça. Peguei minha bolsa e segui os outros passageiros pelo corredor. A passarela era mais longa do que deveria ser. Muito mais longa. Caminhei por aquele túnel estreito por tempo demais, ouvindo apenas o eco dos meus passos e o zumbido distante dos motores do avião. As paredes eram de metal corrugado, com lâmpadas fluorescentes piscando irregularmente, criando um efeito estroboscópico nauseante. Tentei contar meus passos, mas perdi a conta depois de 200. Como uma passarela de embarque poderia ser tão longa? Finalmente emergi na cabine do avião, e o que vi me fez parar na entrada. O avião estava vazio, completamente vazio, exceto pelos 3 passageiros que haviam embarcado antes de mim. Eles já estavam sentados, espalhados pela cabine de forma aparentemente aleatória, todos nas janelas, nenhum ao lado do outro. As luzes internas eram fracas, uma iluminação âmbar que lembrava velhas fotografias desbotadas.
Os assentos eram de um modelo antigo que eu não via há anos, forrados com tecido cor de vinho desgastado pelo tempo. E não havia comissários. Não havia piloto visível. A porta da cabine de comando estava fechada, mas nenhuma luz escapava por baixo dela. Com licença? Tentei chamar, mas minha voz soou abafada, como se o ar do avião absorvesse o som. Ninguém respondeu. Encontrei meu assento, o 12F, janela no meio da aeronave. Sentei-me, colocando minha bolsa embaixo do assento da frente. Minhas mãos tremiam enquanto apertava o cinto de segurança. A fivela fez um clique alto que ecoou pela cabine silenciosa. Olhei pela janela e não consegui ver nada além de escuridão absoluta. Nem as luzes do aeroporto, nem outras aeronaves. Nada. Era como se o avião estivesse suspenso em um vazio completo. Os motores aumentaram de rotação, um ronco grave que fez toda a fuselagem vibrar. Mas não houve nenhum anúncio de segurança, nenhuma demonstração de colete salva-vidas. O avião simplesmente começou a se mover, taxiando por uma pista que eu não conseguia ver. A aceleração foi súbita e violenta, me pressionando contra o encosto. Fechei os olhos com força, sentindo a náusea subir pela minha garganta. Quando abri novamente, estávamos no ar. Mas algo estava errado com o voo. O ângulo de subida era muito íngreme, muito rápido. Senti meus ouvidos estourarem dolorosamente com a mudança de pressão. Os compartimentos superiores começaram a ranger e consegui ouvir objetos se movendo e batendo lá dentro. Olhei para os outros passageiros, esperando ver alarme em seus rostos, mas todos permaneciam imóveis, olhando para a frente com as mesmas expressões vazias. Foi então que ouvi a voz. Vinha do sistema de som, mas estava distorcida, esticada, como uma gravação em velocidade muito lenta. Senhores passageiros, bem-vindos ao voo BR-417, com destino a... A voz pausou por tempo demais. Manaus. Mas havia algo na forma como a palavra foi dita, uma entonação estranha que fazia parecer uma pergunta mais do que uma afirmação. Como se o próprio avião estivesse incerto do seu destino. Peguei meu celular, mesmo sabendo que deveria estar em modo avião. Sem sinal, como esperado, mas quando olhei para o relógio, ele também estava travado. 0042, o mesmo horário do painel no portão. Apertei os botões, tentei reiniciar, mas a tela permanecia congelada naquele momento impossível. O avião nivelou finalmente, mas a sensação de estar subindo nunca desapareceu completamente. Era como se estivéssemos em um ângulo que desafiava a gravidade, embora o nível de bolha que havia no encosto da poltrona à minha frente indicasse que estávamos nivelados. Meus sentidos estavam em desacordo com o que meus olhos viam. Decidi explorar. Precisava encontrar alguém da tripulação. Alguém que pudesse explicar o que estava acontecendo. Levantei-me, ignorando as regras de manter o cinto apertado, e comecei a andar pelo corredor. Passei pelo homem idoso, que não moveu os olhos quando passei. Passei pela mulher jovem, que continuava olhando fixamente para o encosto do assento à sua frente. O homem com o jornal havia desaparecido. Seu assento estava vazio. Mas o jornal permanecia no colo do assento, aberto na mesma página. Cheguei à cozinha traseira. Estava escura, apenas iluminada pela luz de emergência verde no chão. Os compartimentos estavam todos abertos, revelando prateleiras vazias. Nenhuma bebida, nenhuma comida, nada. Era como se o avião nunca tivesse sido abastecido. Então notei algo no chão. Pegadas. Várias pegadas molhadas, como se alguém tivesse caminhado com os pés encharcados. Mas não eram pegadas normais. Os dedos eram longos demais, finos demais, e havia apenas 3 dedos em cada pé. Meu coração disparou. Virei-me rapidamente, pronta para correr de volta ao meu assento, e quase colidiu com a mulher jovem. Ela estava de pé atrás de mim, a centímetros do meu rosto, seu hálito gelado contra minha pele. Você não deveria estar aqui, ela disse, mas sua boca não se movia corretamente com as palavras. Havia um atraso, como um filme mal dublado.
Este voo não é para você. O que... O que você quer dizer? Minha voz saiu como um sussurro estrangulado. Ela inclinou a cabeça para o lado, um movimento exagerado que fez seu pescoço estalar audivelmente. Você precisa descer, antes que seja tarde demais, antes que também fique presa. Presa? Presa onde? Mas ela já estava se afastando, voltando pelo corredor com passos mecânicos. Seguia, mas quando virei a esquina, ela havia desaparecido. Todos os 3 passageiros haviam desaparecido. O avião estava completamente vazio agora, exceto por mim. Corri para a porta da cabine de comando e bati com força. Olá! Tem alguém aí? Preciso de ajuda! Não houve resposta. Tentei a maçaneta, esperando que estivesse trancada, mas para minha surpresa, ela abriu facilmente. A cabine estava vazia, não havia pilotos. Os controles se moviam sozinhos, botões sendo pressionados por mãos invisíveis, manetes ajustando-se automaticamente. E pela janela frontal, ao invés do céu noturno, havia apenas aquela escuridão absoluta, mas agora eu podia ver algo se movendo nela. Formas, sombras enormes deslizando pela escuridão, tão grandes que não conseguia distinguir onde começavam ou terminavam. Foi então que entendi. O voo BR-417. Finalmente lembrei onde havia ouvido aquele número. Havia sido um voo real, décadas atrás, que desapareceu sem deixar rastros. Nunca encontraram destroços, nunca encontraram corpos. Era um dos grandes mistérios da aviação brasileira. Um daqueles casos sobre os quais jornalistas como eu escrevem artigos especulativos. Este não era um voo real. Era um eco, uma repetição de algo que havia acontecido muito tempo atrás. E eu estava presa dentro dele. Saí da cabine correndo e voltei ao meu assento. Precisava pensar, precisava encontrar uma forma de sair dali. Mas quando olhei pela janela, o que vi me fez o sangue gelar nas veias. Havia outros aviões lá fora. Dezenas deles, talvez centenas, voando em formação pela escuridão. Aviões de todos os modelos e eras, jatos modernos, turbohélices antigos, até biplanos que não voavam há um século. Todos eles vazios, eu sabia de alguma forma. Todos eles presos naquele mesmo limbo impossível, voando para lugar nenhum pela eternidade. E lentamente, nosso avião começou a se juntar à formação. Não sei quanto tempo passei naquele estado de terror paralisante. Poderia ter sido horas, poderia ter sido minutos. O tempo não tinha significado ali, mas eventualmente notei que a escuridão lá fora estava clareando. Não era uma transição gradual para o amanhecer, mas uma mudança súbita, como se alguém tivesse acendido uma luz. De repente, estávamos voando sobre Manaus. Reconheci o Rio Negro serpenteando abaixo, as luzes da cidade ainda acesas no que deveria ser o início da manhã. O avião começou a descer, uma descida normal, controlada. Olhei ao redor e os outros 3 passageiros estavam de volta em seus assentos, como se nunca tivessem saído. Pousamos suavemente. A porta se abriu. Uma comissária sorridente apareceu do nada, desejando a todos um bom dia. Desembarquei em um transe, minhas pernas mal me sustentando. O aeroporto de Manaus estava normal, cheio de gente, lojas abertas, anúncios tocando nos alto-falantes. Chequei meu celular. Funcionava normalmente agora. Eram 6 da manhã. Mas segundo meu itinerário, eu deveria ter pousado às 3h30. Onde estavam as 3 horas perdidas? Nunca contei essa história para ninguém. Quem acreditaria? Mas desde aquela noite não consigo embarcar em um voo sem verificar obsessivamente o número. E todas as vezes que vejo BR-417 em algum lugar, em uma placa de carro, um número de telefone, um endereço, sinto aquele frio na espinha e me pergunto, será que realmente escapei? Ou ainda estou lá, presa naquele avião fantasma, voando eternamente pela escuridão? Relato 3. Turbulência é normal. Todo mundo que voa sabe disso. Mas aquela não era normal. Chamo-me Ricardo e trabalho como representante comercial de uma empresa de equipamentos hospitalares.
Minha rotina envolve visitar hospitais e clínicas por todo o país, o que significa passar boa parte da vida em aviões. Depois de anos voando, desenvolvi aquela familiaridade blasé com o processo. Check-in automático, embarque prioritário com o cartão de milhagem, encontrar meu assento sem nem olhar os números, adormecer antes da decolagem. Aviões haviam se tornado meu segundo lar, um espaço onde eu poderia trabalhar, descansar ou simplesmente existir em trânsito entre um compromisso e outro. Aquele voo de Porto Alegre para Curitiba deveria ser especialmente rotineiro. 50 minutos no ar, uma rota que eu havia feito dezenas de vezes. Era um voo das 18 horas, ainda com luz do dia, em uma tarde de terça-feira sem nada de especial. O avião era um Airbus A320 novinho, aqueles com assentos de couro e telas individuais de entretenimento que eu nunca usava. Estava cerca de 80% cheio, um mix típico de executivos com seus laptops, alguns turistas e famílias voltando para casa. Sentei no meu assento habitual, o 7A, corredor na classe econômica Premium. Ao meu lado, na janela, estava uma senhora idosa que tecia algo com agulhas de crochê, suas mãos se movendo em um ritmo meditativo. Ao meu outro lado, através do corredor, um homem jovem trabalhava em seu laptop, digitando furiosamente com fones de ouvido enormes, bloqueando o mundo exterior. A atmosfera era tranquila, quase sonolenta. O sol da tarde entrava pelas janelas em raios dourados, Ilse continuava iluminando as partículas de poeira que flutuavam preguiçosamente pelo ar. A decolagem foi impecável. O capitão tinha aquela voz confiante que imediatamente relaxa os passageiros nervosos. Informou que o tempo estava bom, vento favorável. Chegaríamos até 15 minutos antes do previsto. As comissárias passaram oferecendo bebidas, seus carrinhos tilintando suavemente pelo corredor. Aceitei um café e fiquei observando as nuvens lá embaixo. Formações brancas e fofas que pareciam algodão doce gigante espalhado até onde a vista alcançava. Estava tão relaxado que quase adormeci. Aquele tipo de cochilo leve que você tem em viagens curtas. Mas algo me acordou. Não um som ou movimento brusco, mas uma mudança sutil na atmosfera. A pressão do ar, talvez. Ou a forma como a luz havia mudado, como se um filtro invisível tivesse sido colocado sobre tudo, tornando as cores ligeiramente mais pálidas, mais distantes. Olhei pela janela e não vi mais nuvens, apenas um cinza uniforme e opaco que se estendia infinitamente em todas as direções. Não era névoa ou neblina, era algo mais denso, mais substancial, como se estivéssemos voando através de concreto líquido. Senhoras e senhores, aqui é o comandante falando. A voz veio pelos alto-falantes, mas havia uma nota de tensão que não estava lá antes. Vamos enfrentar uma pequena área de turbulência. Por favor, retornem aos seus assentos e mantenham os cintos apertados. Comissários, preparem para pouso. Quer dizer, preparem a cabine. Aquele erro me deixou inquieto. Preparem para pouso. Estávamos a apenas 20 minutos de voo, muito cedo para anúncios de pouso. E comissários experientes não cometem erros assim. A turbulência começou segundos depois. Mas não era como as turbulências que eu estava acostumado, aqueles solavancos ocasionais que fazem os novatos agarrarem os braços dos assentos. Isso era diferente. O avião começou a vibrar, uma vibração profunda que vinha de algum lugar nas entranhas da aeronave. Não eram os motores, eu conhecia o som dos motores. Era algo mais orgânico, como se o próprio avião estivesse tremendo de medo. As luzes da cabine piscaram. Uma vez, duas vezes, depois apagaram completamente. As luzes de emergência acenderam aquela iluminação verde pálida que torna tudo fantasmagórico. Ouvi alguém gritar algumas fileiras atrás. Uma criança começou a chorar. "Está tudo bem, querido", a senhora ao meu lado disse, embora sua voz tremesse. Ela havia largado o crochê e segurava os braços do assento com força, seus nós dos dedos brancos.
É só turbulência. Vai passar. Mas não passou. Ficou pior. O avião começou a cair. Não era uma descida gradual. Era uma queda literal, como se algo tivesse cortado todos os cabos ao mesmo tempo. Meu estômago subiu para a garganta. Objetos não presos começaram a flutuar, desafiando a gravidade. Uma revista passou voando pelo corredor. Uma caneta, gotas de café derramado de algum copo, suspensas no ar como pérolas marrons. E então, tão súbito quanto começou, parou. Estávamos nivelados novamente, voando suavemente. As luzes voltaram. Os objetos flutuantes caíram de volta com pequenos sons de impacto. Respirei fundo, tentando acalmar meu coração, que batia como um tambor descontrolado. Ao redor, outros passageiros faziam o mesmo, compartilhando olhares nervosos, alguns rindo com aquele riso aliviado que vem depois do susto. Senhoras e senhores, pedimos desculpas pela turbulência. A voz do capitão novamente, mas agora soava estranha, ligeiramente distorcida, como se estivesse falando debaixo d'água. Encontramos uma bolha de ar não prevista. Estamos ajustando a altitude. Por favor, mantenham os cintos apertados até novo aviso. Bolha de ar. Isso não era um termo técnico real. Eu sabia o suficiente sobre aviação para reconhecer jargão improvisado. Pilotos não dizem bolha de ar, dizem turbulência de ar claro ou corrente de ar descendente. Algo estava errado. Olhei pela janela novamente e o que vi me fez engasgar. Não estávamos voando sobre nuvens ou terra ou mar. Estávamos voando sobre uma cidade. Mas não era uma cidade normal. Era uma versão distorcida, impossível de uma cidade. Os prédios se estendiam tanto para cima quanto para baixo, como se a gravidade fosse opcional. Ruas serpenteavam pelo ar, conectando estruturas que flutuavam sem suporte visível. E havia movimento lá embaixo. Figuras se movendo pelas ruas impossíveis, mas eram grandes demais, suas proporções todas erradas. Pisquei com força e olhei novamente. A visão permaneceu. Não era uma alucinação. Você está vendo isso? Sussurrei para a senhora ao meu lado. Ela olhou pela janela e empalideceu. Sua mão voou para a boca, abafando um grito. Então ela virou-se para mim e vi terror puro em seus olhos. Onde estamos? Isso não pode ser real. Outros passageiros nas janelas estavam começando a notar também. O murmúrio de conversas nervosas foi crescendo em volume. Alguém chamou por uma comissária. Outra pessoa exigiu falar com o piloto. Uma comissária apareceu do fundo da cabine, mas havia algo errado com sua aparência. Seu uniforme estava impecável, seu cabelo perfeitamente preso, mas seu rosto não combinava com o resto. Era como se estivesse usando uma máscara, uma réplica quase perfeita de um rosto humano, mas não completamente certa. Os olhos eram ligeiramente separados demais. A boca não se movia corretamente quando falava. Por favor, permaneçam calmos, ela disse com aquele sorriso profissional, mas que agora parecia sinistro. Tudo está sob controle. Chegarem ao destino em breve. Que destino? Alguém gritou. Onde diabos estamos? Ela continuou sorrindo, aquele sorriso fixo e imutável. Ao destino, em breve. E então virou-se e caminhou de volta pelo corredor, seus movimentos mecânicos demais para serem naturais. A turbulência recomeçou, mas dessa vez era diferente. O avião não estava apenas balançando ou caindo, estava mudando. Podia sentir a fuselagem se contorcendo como se fosse feita de borracha ao invés de metal. O chão sob meus pés ondulava. As paredes pareciam respirar, expandindo e contraindo em um ritmo repugnante. E então ouvi algo que nunca deveria ouvir em um avião: o som de metal rasgando. Uma rachadura apareceu no teto da cabine, bem acima da fileira 10. Começou pequena, apenas uma linha fina, mas foi crescendo, se espalhando como uma teia de aranha. Passageiros gritaram e se afastaram, desapertando cintos e correndo pelo corredor. Mas para onde correr em um avião em pleno voo? Através da rachadura, pude ver algo.
Não era o céu, não era o espaço. Era uma escuridão que se movia, que tinha textura, que estava viva de alguma forma. E tinha olhos. Milhares de olhos, abrindo e fechando na escuridão, todos focados em nós. Não olhem, gritei, embora não soubesse por quê. Era instinto puro, algum conhecimento primitivo que me dizia que fazer contato visual com aquilo seria ruim, muito ruim. O homem jovem com o laptop não me ouviu, ou escolheu ignorar. Ele olhou fixamente para a rachadura, seus olhos arregalados, e então algo mudou em sua expressão. Um sorriso começou a se formar em seus lábios. Um sorriso cada vez maior, até que estava sorrindo tão amplamente que os cantos de sua boca começaram a rachar e sangrar. E então ele começou a rir, uma risada alta e histérica que não parava, mesmo quando o sangue começou a escorrer de seus olhos. A senhora ao meu lado estava rezando em voz baixa, palavras sussurradas que não conseguia entender. Suas mãos tremiam violentamente. Coloquei minha mão sobre a dela, tentando oferecer algum conforto, embora eu mesmo estivesse aterrorizado. A rachadura no teto continuou se expandindo. Agora podia caber uma mão através dela. 2 mãos. Uma pessoa. E aquela escuridão estava começando a vazar para dentro, gotejando como óleo negro, mas se movendo contra a gravidade, escorrendo para cima pelas paredes. Vamos pousar! A voz do capitão explodiu pelos alto-falantes, tão alta que distorceu. Preparem para impacto. Posição de emergência. Agora! Obedeci automaticamente, curvando-me e colocando as mãos sobre a cabeça. Meus joelhos contra o assento da frente. Meu coração batia tão forte que mal conseguia ouvir os gritos ao redor. A descida foi violenta, o ângulo muito íngreme. Senti meu corpo ser pressionado contra o cinto de segurança, a pressão quase insuportável no meu peito. E então, impacto. Mas não foi o impacto catastrófico que esperava. Foi suave, como pousar em água ou algodão. O avião parou, os motores morreram e por um momento houve apenas silêncio absoluto. Lentamente, levantei a cabeça. As luzes da cabine voltaram, brilhantes demais, quase cegantes. A rachadura no teto havia desaparecido. A escuridão havia desaparecido. Tudo parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Senhoras e senhores, bem-vindos a Curitiba, a voz da comissária disse pelos alto-falantes, perfeitamente calma. A temperatura local é de 19 graus. Pedimos que permaneçam sentados até que o avião pare completamente e o sinal de cinto de segurança seja desligado. Olhei ao redor. Os outros passageiros pareciam confusos, mas não aterrorizados. A mulher idosa ao meu lado estava tricotando novamente, como se nada tivesse acontecido. O homem jovem trabalhava em seu laptop, sem sangue, sem aquele sorriso horripilante. Será que eu havia imaginado tudo? Algum tipo de alucinação induzida por pressão ou falta de oxigênio? Mas quando o avião finalmente parou no portão e as portas se abriram, olhei pela janela e senti meu sangue gelar. Estávamos em Curitiba, sim. Reconheci o aeroporto, mas quando olhei para o reflexo do avião na janela do terminal, vi por uma fração de segundo algo diferente. Não era nossa aeronave. Era algo antigo, enferrujado, coberto de símbolos que não reconheci. E através das janelas refletidas, podia ver figuras que não eram humanas nos olhando de volta. Pisquei e a imagem normal voltou. Nossa aeronave limpa e moderna. Passageiros normais desembarcando normalmente. Mas desde aquele dia, nunca mais voei da mesma forma. Porque agora sei que há lugares entre os lugares, espaços entre os espaços. E às vezes, apenas às vezes, um avião pode escorregar através de uma fenda nesses espaços e tocar algo que não deveria existir. E a turbulência que sentimos não é ar. É algo muito mais antigo e terrível, se esfregando contra a nossa realidade, tentando entrar. E um dia, talvez, a membrana que nos separa se rasgue completamente, e então não haverá mais pouso seguro.
Relato 4. Ele estava lá dentro faz tempo demais para ser normal. Meu nome é Beatriz e trabalho como enfermeira em um hospital público. Estou acostumada com situações estranhas, com coisas que não fazem sentido imediato, com aquela sensação visceral de que algo está profundamente errado. Desenvolve-se uma intuição trabalhando na área de saúde. Um sexto sentido para quando as coisas estão prestes a dar errado. E naquele voo, todos os meus alarmes internos estavam disparando. Era um voo de Salvador para Rio de Janeiro, partida às 2 da manhã, um dos poucos voos realmente noturnos que ainda opera naquela rota. Eu estava voltando de um congresso de enfermagem, exausta, depois de 3 dias intensos de palestras e workshops. O avião estava pouco mais da metade cheio, a maioria dos passageiros já dormindo antes mesmo da decolagem. Sentei no assento 21C, corredor, uma escolha estratégica para poder esticar as pernas ocasionalmente sem incomodar ninguém. Logo depois que decolamos e o sinal de apertar cintos foi desligado, notei um homem passando pelo meu corredor em direção aos banheiros na traseira da aeronave. Não havia nada de distintivo nele. Altura média, jaqueta escura, cabelo castanho, rosto comum que você esqueceria 5 minutos depois de vê-lo. Ele não olhou para os lados, apenas caminhou com determinação, suas mãos enfiadas nos bolsos da jaqueta. Voltei minha atenção para o livro que estava tentando ler, mas minha mente estava cansada demais para processar as palavras. Eventualmente desisti e apenas recostei, fechando os olhos, deixando o ronco constante dos motores me embalar em um estado de meio sono. Não sei quanto tempo se passou quando finalmente percebi. Pode ter sido 20 minutos, pode ter sido 1 hora. Mas quando abri os olhos e olhei para trás, notei que a luz de ocupado ainda brilhava vermelha na porta do banheiro traseiro esquerdo. O mesmo banheiro onde o homem tinha entrado. Olhei para o relógio. Havíamos decolado há 45 minutos. Ninguém fica tanto tempo no banheiro de um avião. É desconfortável, apertado, fedorento. As pessoas fazem o necessário e saem o mais rápido possível. Talvez ele estivesse doente, pensei. Intoxicação alimentar, talvez, ou alguma condição crônica. Mas então, uma comissária deveria ter verificado. Era procedimento padrão quando alguém permanece muito tempo no banheiro, especialmente em voos noturnos, quando emergências médicas são mais difíceis de manejar. Olhei ao redor procurando algum comissário, mas a cabine estava às escuras, apenas as luzes de emergência no chão fornecendo aquela iluminação verde fraca. Não vi nenhum membro da tripulação em pé. A cozinha traseira estava vazia e escura. Mais 15 minutos se passaram. A luz vermelha continuava acesa. Agora outros passageiros estavam começando a notar também. Algumas pessoas caminharam até o banheiro, checaram se estava realmente ocupado, depois foram usar os da frente. Uma senhora idosa bateu suavemente na porta, perguntando se estava tudo bem. Não houve resposta. Minha formação médica entrou em ação. Se havia alguém em emergência médica ali dentro, cada minuto contava. Levantei-me e caminhei até a cozinha traseira, procurando por uma comissária. Encontrei uma, organizando copos em um compartimento, sua expressão cansada no reflexo do metal. Com licença, chamei suavemente para não assustá-la. Tem alguém no banheiro traseiro há mais de 1 hora. Acho que deveria verificar. Ela franziu a testa e olhou para a porta. Mais de 1 hora, tem certeza? Absoluta. Vi quando ele entrou logo depois da decolagem. Ela assentiu e caminhou até a porta, batendo com os nós dos dedos. Senhor, está tudo bem aí dentro? Sua voz era profissional, mas preocupada. Silêncio. Ela bateu mais forte. Senhor, preciso que responda se está bem. Se não responder, vou precisar usar a chave mestra para abrir a porta. Ainda nada. Ela olhou para mim, sua expressão agora claramente preocupada, e puxou um pequeno dispositivo de seu bolso, uma espécie de chave especializada para abrir portas de banheiro por fora. Vou abrir, ok? Fique aqui caso precise de ajuda.
Ela inseriu a chave e girou. Ouvi o clique da tranca se abrindo. Ela empurrou a porta lentamente, cautelosa. Senhor, vou entrar para... A porta se abriu completamente, revelando o interior do banheiro. Estava vazio. Completamente vazio. Nem homem, nem qualquer evidência de que alguém estivesse lá. A tampa estava abaixada, o pequeno lavatório seco, nem mesmo papel higiênico jogado no lixinho. Era como se ninguém tivesse usado aquele banheiro durante todo o voo. Mas... eu vi ele entrar, eu disse, minha voz saindo mais alta do que pretendia. Ele estava usando uma jaqueta escura, cabelo castanho. Ele veio para trás e entrou neste banheiro. A comissária checou o compartimento completamente, até abriu o compartimento de lixo para verificar. Vazio. Ela checou as travas, o sistema de portas. Tudo funcionando normalmente. Talvez você tenha confundido com outro banheiro, ela sugeriu gentilmente, mas pude ver a dúvida em seus olhos. Não, insisti. Foi este. Estou absolutamente certa. E a luz de ocupado esteve acesa este tempo todo. Ela não tinha resposta para isso, apenas deu de ombros. Bom, não tem ninguém agora. Deve ter sido um problema elétrico na tranca. Às vezes, isso acontece. Ela fechou a porta e voltou ao seu trabalho, claramente decidindo que era mais fácil ignorar a situação do que tentar entendê-la. Mas eu não conseguia simplesmente voltar ao meu assento e esquecer. Meu treinamento médico, minha experiência lidando com situações bizarras no hospital, tudo me dizia que havia algo profundamente errado ali. Voltei ao meu assento, mas não consegui me acomodar. Fiquei observando aquela porta de banheiro, esperando... O quê? Que o homem magicamente reaparecesse? Que a porta se abrisse sozinha? Mais 30 minutos se passaram. E então... a luz de ocupado acendeu novamente. Meu coração disparou. Levantei-me imediatamente e corri para o banheiro. Não havia visto ninguém caminhar pelo corredor. A cabine ainda estava às escuras, a maioria dos passageiros dormindo. Mas a luz vermelha brilhava, indicando que alguém estava dentro. Bati na porta. Olá, tem alguém aí? Por um momento, nada. Depois, ouvi um som. Não era uma voz, não exatamente. Era mais como uma respiração, pesada, molhada, como alguém respirando através de líquido. E havia outro som também, um som orgânico e repugnante, como algo viscoso se movendo. Vou abrir a porta, avisei, minha voz tremendo. Não sei de onde tirei coragem, mas algo me impelia a descobrir o que estava acontecendo. Puxei meu próprio dispositivo multiuso que sempre carrego, uma ferramenta que enfermeiras aprendem a usar para emergências, e consegui destrancar a porta por fora. Empurrei lentamente. O banheiro estava vazio novamente, mas dessa vez havia algo diferente. O espelho sobre a pia estava embaçado, completamente coberto por uma camada de condensação, como se alguém tivesse tomado um banho quente ali dentro. Mas isso era impossível. Não havia chuveiro em um banheiro de avião, e mesmo que houvesse, o espaço era pequeno demais. E então notei algo no espelho embaçado. Marcas. Não eram aleatórias. Eram letras, escritas com o dedo através da condensação, formando uma mensagem: não olhe para cima. Meu sangue congelou. Quem escreveu aquilo? E por quê? Instintivamente, meus olhos começaram a se mover para cima, para o teto do banheiro. Mas parei. Algo no tom daquela mensagem, na urgência daquelas palavras rabiscadas, me fez hesitar. Era um aviso. Alguém ou algo estava tentando me proteger, ou testar se eu obedeceria. Mantive os olhos fixos no espelho, lutando contra o impulso esmagador de olhar para cima. Podia ouvir aquela respiração molhada novamente, mas agora percebi que vinha de cima, do teto, bem acima da minha cabeça. E havia outro som, um som de movimento, como se algo grande estivesse se contorcendo em um espaço pequeno demais. Algo pingou no meu ombro, um líquido morno e viscoso.
Não olhei. Saí do banheiro andando de costas, mantendo os olhos fixos na frente, e fechei a porta com mais força do que necessário. Minha mente racional tentava encontrar explicações. Vazamento hidráulico. Condensação extrema devido à pressurização. Algum passageiro fazendo uma brincadeira cruel. Mas nenhuma dessas explicações fazia sentido. E aquela substância no meu ombro, quando finalmente toquei com os dedos e olhei, não era água ou óleo. Era algo que não consegui identificar. Algo que cheirava a decomposição e metal enferrujado. Voltei ao meu assento, tremendo. Olhei ao redor, procurando o homem da jaqueta escura, mas não o vi em lugar nenhum. Nenhum passageiro correspondia à sua descrição. Era como se ele nunca tivesse existido. O resto do voo foi uma tortura. Fiquei sentada, rígida, incapaz de relaxar, observando aquela porta de banheiro. A luz de ocupado não acendeu novamente, mas eu podia sentir algo ali, uma presença maligna espreitando naquele espaço minúsculo. Outros passageiros usaram os outros banheiros, mas ninguém tentou usar aquele. Era como se inconscientemente soubessem que deviam evitá-lo. Quando finalmente pousamos no Rio, esperei que todos desembarcassem antes de sair. Queria ver se alguém emergiria daquele banheiro, se o homem misterioso finalmente se mostraria. Mas a cabine se esvaziou completamente e a porta permaneceu fechada, com a luz de desocupado finalmente acesa. Enquanto caminhava pelo corredor para sair, passei pelo banheiro uma última vez. Não resisti. Abri a porta e olhei dentro. Estava vazio e limpo, como se tivesse acabado de ser desinfetado. Nenhum vestígio de condensação, nenhuma mensagem no espelho. Mas quando olhei para cima, para o teto que havia me forçado a não observar antes, vi algo que me fez engasgar. Havia marcas ali, marcas de mãos, dezenas delas, pressionadas contra o teto do interior. Mas não eram mãos normais. Os dedos eram longos demais, articulados em lugares errados, e estavam manchadas com aquela mesma substância viscosa que havia pingado no meu ombro. Saí daquele avião e nunca voei por aquela rota novamente. Não sei o que era aquilo no banheiro, não quero saber. Mas às vezes, tarde da noite, ainda me pego pensando naquele homem de jaqueta escura. Será que ele estava tentando me avisar? Ou era ele mesmo a coisa que se escondeu no teto quando abri a porta? E quantas outras vezes aquilo aconteceu? Quantos outros passageiros notaram, mas decidiram não investigar, escolhendo a segurança da ignorância? Só sei que nunca mais vou olhar para um banheiro de avião da mesma forma. E se você algum dia notar alguém entrando em um banheiro e nunca saindo, se a luz de ocupado permanecer acesa por tempo demais, faça-me um favor. Não tente descobrir o porquê. Algumas portas é melhor deixar fechadas. Alguns mistérios devem permanecer sem solução. Porque a verdade, às vezes, é muito mais terrível do que qualquer pergunta sem resposta. Relato 5. A última fileira de um avião sempre está vazia. Mas naquele voo, alguém estava sentado lá. Chamo-me Daniel e sou fotógrafo documental. Passo metade do ano viajando, capturando histórias em lugares remotos e a outra metade editando e vendendo meu trabalho. Aviões são meu segundo lar e aprendi todos os truques. Quando reservar para obter os melhores preços, quais assentos evitar, como dormir em posições impossíveis. E uma regra que aprendi cedo: nunca, jamais sente na última fileira. A última fileira não reclina. Fica perto dos banheiros, então há movimento constante e cheiros desagradáveis. O barulho dos motores é mais alto. É simplesmente o pior lugar em qualquer avião. Por isso, essas fileiras sempre ficam vazias até que o voo esteja completamente lotado. Mas naquele voo de Belém para Brasília, às 3 da manhã de uma quinta-feira, havia alguém sentado na última fileira. Fileira 32, assentos A, B e C. E o passageiro estava sozinho, sentado exatamente no meio, no assento B, cercado por fileiras vazias de ambos os lados.
Notei porque eu estava no assento 28C, apenas 4 fileiras à frente, e havia me virado para colocar minha mochila no compartimento superior. Foi então que o vi. Um homem, talvez 40 anos, vestindo um terno preto impecável, sentado perfeitamente ereto com as mãos sobre os joelhos. Seu rosto estava virado para a janela, observando a escuridão lá fora, imóvel como uma estátua. Algo naquela imagem me incomodou imediatamente. Como fotógrafo, desenvolvi um olho para a composição, para quando algo em uma cena não se encaixa. E aquele homem definitivamente não se encaixava. Não era apenas sua postura perfeita ou a escolha do pior assento no avião. Era algo mais sutil. Algo na forma como a luz da cabine parecia não refletir nele da mesma forma que nos outros passageiros, como se ele fosse ligeiramente menos sólido. Sentei e preparei para a decolagem. O avião estava talvez 30% cheio, o que significava muito espaço para se espalhar. A maioria dos passageiros havia mudado para os assentos da janela logo que o sinal de cinto se apagou, dando-se espaço extra. Mas o homem na última fileira permaneceu exatamente onde estava, não se movendo, nem sequer mudando de posição. As luzes da cabine se apagaram para o voo noturno, deixando apenas aquela iluminação âmbar fraca das luzes de emergência. Tentei dormir, mas minha mente não desligava. Continuava voltando aquele homem atrás de mim. Algo sobre ele puxava minha atenção, como uma palavra na ponta da língua ou uma música que você não consegue parar de cantarolar. Eventualmente, cedia à curiosidade. Tirei minha câmera da mochila embaixo do assento. Era uma Canon velha, mas confiável, que me acompanhava há anos. Ajustei as configurações para pouca luz e, fingindo estar apenas mexendo no equipamento, virei ligeiramente e foquei na última fileira. Através da lente, consegui ver mais detalhes. O homem ainda olhava pela janela, seu perfil parcialmente visível. E o que vi me fez o sangue gelar. Ele não estava piscando. Em todo o tempo que observei através da câmera, talvez 30 segundos, ele não piscou uma única vez. Seus olhos estavam fixos, vidrados, como os olhos de um peixe morto. Baixei a câmera e me virei de frente novamente, meu coração batendo mais rápido. Talvez ele estivesse dormindo de olhos abertos. É uma condição real, rara, mas documentada. Ou talvez estivesse em algum tipo de transe. Viagens longas fazem coisas estranhas com as pessoas. Mas então ouvi um som que não deveria existir em um avião em pleno voo. Era o som de alguém sussurrando, palavras baixas, contínuas, em uma língua que não reconheci, e vinham de trás de mim, da última fileira. Me virei novamente, desta vez mais obviamente. O homem continuava na mesma posição, mas agora sua boca se movia ligeiramente. Era dele que vinha o sussurro. Estava recitando algo, uma litania contínua de palavras incompreensíveis que se entrelaçavam e repetiam em padrões hipnóticos. Uma comissária passou pelo corredor, fazendo sua ronda periódica. Parou quando viu o homem e se aproximou dele. "Senhor, está tudo bem?" Ela perguntou em voz baixa para não acordar os outros passageiros. O sussurro parou imediatamente. O homem virou a cabeça para olhar para ela, e o movimento foi tão súbito, tão mecânico, que a comissária involuntariamente deu um passo para TRC continuar as. Mesmo de onde eu estava, pude ver a expressão dela mudar de preocupação profissional para algo próximo ao medo. "Está tudo bem", o homem disse. Cada palavra separada por uma pausa não natural, como se estivesse lembrando como formar sons humanos. Sua voz era profunda, ressonante de uma forma que não combinava com seu corpo. A comissária hesitou, claramente desconfortável, mas tentando manter a compostura. "O senhor precisa de algo? Água, talvez?" "Não preciso de nada que vocês possam oferecer." A forma como ele disse aquilo, a ênfase estranha, fez a comissária recuar mais um passo. Ela murmurou algo sobre chamar se precisasse de ajuda e saiu rapidamente, seu andar profissional quase se transformando em corrida.
Observei enquanto ela desaparecia na cozinha dianteira. Quando olhei de volta para o homem, ele estava me encarando diretamente. Nossos olhos se encontraram através das fileiras de assentos vazios e senti como se algo gelado tivesse agarrado minha espinha. Seus olhos eram completamente negros, não apenas as pupilas, tudo, como se alguém tivesse pintado sobre os globos oculares com tinta preta brilhante. Virei-me rapidamente, meu corpo inteiro tenso. Apertei os olhos fechados, respirando fundo, tentando me convencer de que havia sido um truque de luz. A iluminação fraca da cabine, minhas próprias expectativas, minha imaginação superativa depois de anos fotografando em lugares sombrios e isolados. Mas quando abri os olhos novamente, havia algo no assento ao meu lado. Minha mochila, mas não a havia colocado ali. Tinha certeza absoluta de que estava embaixo do assento da frente. Peguei-a com mãos trêmulas e senti que estava mais pesada. Abri o zíper principal. Dentro havia minha câmera, como esperado, mas também havia algo mais. Uma fotografia. Uma Polaroid antiga, desbotada e manchada, que definitivamente não estava ali quando embarquei. A foto mostrava o interior de um avião. Este avião reconheci pelos padrões dos assentos, mas estava diferente. As paredes estavam cobertas de algo escuro e orgânico, como mofo ou vegetação apodrecida. Os assentos estavam rasgados, a espuma amarelada vazando. E em cada assento havia alguém sentado. Mas não eram pessoas, não realmente. Eram formas humanoides, suas características borradas e distorcidas, como se a foto tivesse sido tirada enquanto se moviam rapidamente. E na última fileira, perfeitamente nítido enquanto todo o resto estava borrado, estava ele, o homem de terno preto. Mas nesta foto, ele estava olhando diretamente para a câmera, e seu rosto era errado, distorcido de maneiras que não deviam ser possíveis para carne e osso humanos. E ele estava sorrindo. Deixei a foto cair como se queimasse. Ela flutuou até o chão do corredor. Minha respiração estava acelerada, meu coração martelando contra as costelas. Precisava sair dali. Precisava ir para qualquer lugar longe daquele homem. Levantei-me, desafiando o sinal de cinto aceso que havia aparecido, avisando sobre turbulência. Comecei a andar pelo corredor em direção à frente do avião, colocando a maior distância possível entre mim e a última fileira. Outros passageiros dormiam tranquilamente, alheios. Como podiam dormir? Como não sentiam aquela presença malévola irradiando da traseira da cabine? Cheguei à cozinha dianteira e encontrei duas comissárias conversando em voz baixa. Ambas pareciam agitadas. Não está na lista de passageiros, uma delas dizia. Conferi 3 vezes. Assento 32B deveria estar vazio. Então como ele embarcou? Não pode simplesmente aparecer em um avião sem cartão de embarque. Não sei, mas tem algo muito errado com ele. Você viu os olhos dele? E aquela voz? Elas notaram minha presença e silenciaram imediatamente, suas expressões profissionais voltando ao lugar. Posso ajudá-lo, senhor? Uma delas perguntou. O homem na última fileira. Comecei, minha voz rouca. Quem é ele? As duas se entreolharam. Não podemos discutir outros passageiros, senhor. Ele não é um passageiro. As palavras saíram mais altas do que pretendia. Vocês mesmas acabaram de dizer que ele não está na lista. Senhor, por favor, volte ao seu assento. Estamos entrando em área de turbulência. Mas eu não ia voltar. Não ia me sentar a 4 fileiras daquilo. Eu pago por um assento na primeira classe. Quero fazer upgrade agora. O voo não tem primeira classe, senhor. E está quase cheio. Vocês acabaram de dizer que está vazio. Os assentos estão vazios. Elas trocaram olhares novamente e vi algo em suas expressões que confirmou meus piores medos. Elas também estavam assustadas. Estavam apenas tentando manter a aparência de normalidade, seguir os protocolos, fingir que tudo estava bem quando sabiam que não estava. O que ele é? Perguntei em voz baixa. A comissária mais velha, aquela que havia tentado falar com ele antes,
Aproximou-se de mim. Quando falou, sua voz era quase um sussurro. Já trabalhei nesta rota por 15 anos, e a cada 6 meses, talvez 8, ele aparece. Sempre na última fileira, sempre no assento do meio, sempre em voos noturnos quando há poucos passageiros. E ele nunca desembarca. Quando o avião pousa, quando todos saem, ele simplesmente não está mais lá. Desaparece em algum momento entre o pouso e a abertura das portas. Isso é impossível, eu sei, mas acontece. Já vi 5 vezes. Reportamos, claro, mas o que vamos dizer? Que um fantasma está voando conosco? Que algo que não deveria existir compra passagens e ocupa assentos? Então fazemos o que sempre fazemos. Ignoramos, deixamos ele em paz, e ele nos deixa em paz. Mas o que ele quer? Ela balançou a cabeça. Não sei, não quero saber. O que posso dizer é, não chame sua atenção. Não olhe para ele, não tire fotos. Seus olhos foram para a câmera pendurada no meu pescoço. Especialmente não tire fotos. Tarde demais para isso, pensei. A turbulência começou então, sacudindo o avião violentamente. As comissárias correram para seus assentos. Fui empurrado de volta pelo corredor, agarrando-me aos encostos dos assentos para não cair. A cabine escureceu completamente quando as luzes falharam. Apenas as luzes de emergência no chão, fornecendo aquela iluminação verde fantasmagórica. E através da escuridão, pude ver a última fileira. O homem ainda estava sentado ali, mas agora estava diferente. Sua forma parecia estar vibrando, desfocando nas bordas, como se estivesse parcialmente aqui e parcialmente em outro lugar. E ele estava olhando para mim. A turbulência piorou. Objetos começaram a voar dos compartimentos superiores. Máscaras de oxigênio caíram do teto. Alguém estava gritando, mas o homem na última fileira permanecia perfeitamente imóvel, imune à violência ao seu redor, seus olhos negros fixos em mim. E então ele se levantou. Foi um movimento fluido, impossível. Ele não usou as mãos para se apoiar, simplesmente flutuou até ficar de pé, desafiando a gravidade e a turbulência que jogava todos os outros de um lado para outro, e começou a andar pelo corredor, em minha direção. Cada passo era deliberado, medido. Suas mãos pendiam soltas ao lado do corpo, sua cabeça estava levemente inclinada, como um predador observando sua presa. E enquanto andava, as luzes ao seu redor piscavam e morriam, criando uma onda de escuridão que o seguia pelo corredor. Não consegui me mover. Estava congelado no lugar, paralisado por um terror que ia além do racional. Era o medo primitivo de uma criança com medo do escuro, a certeza absoluta de que havia algo monstruoso escondido nas sombras. Ele estava a 3 fileiras de distância. 2. 1. E então parou, diretamente ao meu lado, tão perto que podia sentir o frio irradiando dele. Mas não era um frio normal. Era o frio do espaço, do vácuo absoluto, uma ausência de calor tão completa que doía. Ele se curvou, seu rosto a centímetros do meu. Aqueles olhos negros e sem fundo me estudavam com uma curiosidade alienígena. E então sua boca se abriu, mais do que deveria ser possível, revelando não dentes ou língua, mas apenas mais escuridão. E daquela escuridão veio aquela voz ressonante. Você viu. Não eram palavras faladas, eram sons que se formavam diretamente na minha mente, contornando meus ouvidos completamente. Você capturou. Imagem. De algum lugar encontrei minha voz. A foto. Você quer a foto? Silêncio. Depois, imagem. Porta. Porta. Deve fechar. Com mãos trêmulas, peguei a Polaroid do bolso onde a havia enfiado. Estendi para ele. Seus dedos, longos e pálidos demais, pegaram a foto. Por um momento ele a estudou, sua cabeça inclinando em ângulos impossíveis. Então, diante dos meus olhos, a foto começou a queimar. Não com fogo normal, mas com chamas negras que não emitiam luz, apenas consumiam. Em segundos,
Não havia nada além de cinzas que flutuaram no ar da cabine antes de desaparecer completamente. Porta fechada. Você esquece. E então ele estava de volta na última fileira, sentado no assento 32B, como se nunca tivesse se movido. A turbulência parou instantaneamente. As luzes voltaram. Tudo estava normal novamente, como se os últimos minutos aterrorizantes nunca tivessem acontecido. Exceto que eles aconteceram. Eu sabia que aconteceram. Mas quando tentei me lembrar dos detalhes, eles escorregavam da minha mente como água entre os dedos. Sua face, suas palavras, o que exatamente tinha acontecido, tudo ficou nebuloso, indistinto. O resto do voo passou em um borrão. Não dormi, apenas fiquei sentado, olhando fixamente para a frente, recusando-me a olhar para trás. Quando finalmente pousamos em Brasília, às 5h45 da manhã, esperei até que absolutamente todos os passageiros tivessem desembarcado. Quando finalmente me levantei e olhei para a última fileira, ela estava vazia. O assento 32B estava limpo e arrumado, como se nunca tivesse sido ocupado. Desembarquei em um estado de choque. Nos dias seguintes, tentei processar o que havia acontecido. Tentei lembrar dos detalhes, escrever tudo antes que esquecesse completamente. Mas era como tentar agarrar fumaça. Quanto mais tentava segurar as memórias, mais elas se dissipavam. Eventualmente, fiquei apenas com sensações. O frio, aqueles olhos negros, a certeza de que havia encontrado algo que não deveria existir, algo que viaja entre lugares usando nossos aviões como veículos, observando, esperando, existindo nas bordas da nossa realidade. Ainda voo. Meu trabalho exige. Mas nunca reservo a última fileira. E nunca, jamais, vou naquela rota específica novamente. Porque sei que ele ainda está lá, sentado no assento 32B, esperando pacientemente pelo próximo passageiro curioso o suficiente para olhar, para perguntar, para tentar capturar sua imagem. E às vezes, em voos noturnos, quando a cabine está escura e a maioria dos passageiros está dormindo, sinto aquele frio característico na nuca e sei, sem precisar olhar, que algo está sentado na última fileira, sempre observando, sempre esperando. Um passageiro que nunca desembarca, fazendo uma jornada que não tem destino, por razões que mentes humanas não foram feitas para compreender. Se você algum dia notar alguém sentado sozinho na última fileira de um voo noturno, alguém que nunca se move, nunca pisca, nunca age como um passageiro normal deveria agir, faça-me um favor, não olhe muito de perto, não tire fotos, não tente fazer contato, apenas vire-se e finja que não viu nada. Porque algumas coisas voam nos mesmos céus que nós, mas não são da nossa realidade, e elas preferem não serem notadas. Mas quando são, bem, tenho sorte de ter saído daquele voo com nada mais do que memórias fragmentadas e um medo profundo de últimas fileiras. Mas outros que foram menos cuidadosos, que pressionaram demais, que recusaram deixar o mistério sem solução. Esses nunca desembarcaram. E se você souber onde procurar, em registros antigos de voos, em listas de passageiros desaparecidos sem explicação, verá um padrão. Todos eles tinham uma coisa em comum. Foram vistos pela última vez conversando com alguém na última fileira. Alguém que ninguém mais conseguia ver. Alguém que, segundo os registros oficiais, nunca esteve lá.